Oi, gente, mais uma vez aqui com vocês para começar esse nosso bate-papo. Então, dando continuidade aos nossos vídeos, né? No vídeo anterior eu falei um pouco sobre o tema, da importância de escolher um bom tema, da importância de você ter clareza no seu tema, né? Para você poder estar desenvolvendo aí seu trabalho, porque você vai estar trabalhando com esse tema durante o quê? 6 meses, um ano, o pessoal aí do mestrado durante 2 anos, doutorado 4 anos. Então, você tem que ter esse tema bem definido. Então, uma das dicas que eu oriento meus alunos é que eles realizem uma pesquisa bibliográfica preliminar, para eles poderem conhecer melhor o tema deles, porque, beleza, aquele aluno que já tem ideia do seu tema, tem clareza, passou 4 anos da graduação trabalhando com esse tema, tem alunos que já saem de uma iniciação científica, então ele já tem mais claro isso, já vem com objetivo, já vem com metodologia pronta, então ele já tem uma certeza. Mas aquele aluno que está ali na reta final, está nervoso, não sabe o que ele vai escrever, ele está fazendo outras disciplinas e é aquele nervoso que a gente sabe, né? E o professor de TCC está cobrando o tema dele, e ele senta com o orientador, às vezes o orientador tem vários orientando, que eu sei como é que é isso, que eu já tive, às vezes tem mais de 10 orientando numa mesma turma. Então, assim, é bem complicado, tanto para o aluno quanto para o orientador, né? Então, esse aluno que está aí com essa dúvida, eu indico fazer essa leitura preliminar, né? Essa pesquisa bibliográfica preliminar. Como é que ele pode fazer isso? Através da leitura da pesquisa. Como é que ele pesquisa? De qualquer jeito? Não. Eu indico para o aluno de graduação a pesquisa no Google Acadêmico. É tranquilo ali a pesquisa. Já para os alunos de mestrado, tem os diretórios, já tem as revistas mais específicas, né? A gente vai pela temática, já vê a especificidade ali do tema do aluno, já vai indicando ali as revistas. Mas para o aluno de graduação, o Google Acadêmico está tranquilo, né? Tem bastante coisa aí que ele busca aí nos sites acadêmicos da internet, então ele faz esse filtro. Então você vai trabalhar primeiro com as palavras-chave do tema de vocês. E aí você vai estar pesquisando, por exemplo, gestão de resíduos hospitalares. E aí eu vou estar pesquisando ali gestão de resíduos, gerenciamento de resíduos, resíduos mais hospitalares. E aí eu vou pesquisando o que eu tenho conhecimento desse tema. Mas quando eu já obtenho os primeiros artigos, os primeiros livros, eu começo a fazer o quê? Primeiro uma leitura exploratória, né? Já seleciono alguns, já vou realizando essa leitura. Por que a leitura exploratória? Eu vou ler, se for artigo, eu começo lendo rapidamente o resumo do artigo. Então eu leio esse resumo, já observo se esse artigo ele é interessante para a minha pesquisa, se ele contribui. Então eu já separo esse artigo em uma pasta. Isso é muito importante, a organização, tá, gente? Porque o aluno ele fica perdido, depois ele não sabe mais aonde que está o artigo. Então ele já separa, tá? Então depois vem que a gente chama de leitura seletiva. Eu vou estar selecionando ali os artigos que realmente interessam para a minha pesquisa. E aí eu posso fazer uma leitura analítica. Depois de selecionado, que eu já separei ali os artigos que realmente interessam para a minha pesquisa, eu vou fazer a leitura analítica, onde eu vou separar as ideias do autor, eu vou sistematizar essas ideias ali, hierarquizando, eu vou selecionar ali algumas reflexões para eu partir para a leitura interpretativa, que é eu digo assim, que é a última leitura que eu vou fazer, quando eu vou ler. Na leitura analítica, eu já leio o artigo por inteiro, já dou aquela lida completa, já vou separando as ideias. Na leitura interpretativa, eu já vou comparando essas ideias desse artigo, os dados desse artigo com outras fontes. Então, eu já vou interpretando ali aquela ideia do autor. E aí, depois disso, eu faço os apontamentos. Então, nesses apontamentos, eu vou colocar o autor, a revista, se for o livro, né, o autor, a editora, o ano, número de páginas. Ou seja, vou colocar as referências bibliográficas, né?
em cima. Você pode fazer numa ficha ou você pode fazer, criar um arquivo ali do Word, coloca ali, já faz ali, eu separei e fiz esse apontamento aqui, eu fiz esse resumo dessa ideia aqui desse autor. Bem interessante, né? Fiz primeiro a leitura exploratória, a seletiva, depois a analítica, separei as ideias aqui, fiz os apontamentos. Então, eu vou, da onde que eu tirei esses apontamentos? Aí você vai colocar ali em cima o autor, o título, a revista, o número. Então, você vai fazer uma referência ali bibliográfica já arrumadinha. Aí pega ali a BNT e já dá aquela arrumada, porque você está com tempo, né? Você está aí iniciando, você tem aí 6 meses pela frente da sua pesquisa, para depois você não estar lá naquele final, naquele corre-corre. E por experiência própria, a parte que mais demora é essa. É você chegar lá no final e ter que organizar toda a sua referência bibliográfica. Por experiência própria. Confia, viu, nessa dica. Então, é bom você perder um pouquinho mais de tempo no início, quando você tem tempo para organizar isso, tá mais tranquilo, mais light, e você vai arrumando as ideias, gente. Você vai tendo intimidade com a sua pesquisa, você vai saboreando ali aquele conteúdo, você vai se inteirando, achando, tendo aquele conhecimento, e aí você vai até querendo mais conhecimento, vai querendo pesquisar mais, daqui a pouco você está fazendo mais do que te pediram na pesquisa, né? Porque é tão bom quando você começa a entender daquele assunto, a se aprofundar naquele assunto, a querer mais, conhecer mais a fundo aquele assunto e falar daquele assunto. Então isso aí vai despertar em você aquele querer, né, saber mais esse conhecimento. Por quê? Porque você está fazendo a leitura, você está entendendo, você está comentando com seu orientador, você está compartilhando com seus colegas. Então isso aí é bem interessante. E que é esse o objetivo do trabalho de conclusão de curso, né? O objetivo maior não é apresentar para a banca. Eu penso assim, não é gerar uma nota, que o aluno sempre pensa nisso, mas assim, em questão de educação em si, o objetivo maior é esse. É esse conhecimento que você vai ganhar, que é esse conhecimento que você vai ter ali na sua bagagem teórica, que você vai sair dali como profissional. Então pense bem, né? Porque tem muito aluno que, eu deixo para o final, fica naquele corre-corre, eu vou pedir para alguém escrever para mim. Eu não julgo, né? Tranquilo, se pedir para alguém te ajudar, beleza. Agora, complicado, porque você vai confiar no que uma outra pessoa vai escrever, você não vai acompanhar, e aí você não vai ter domínio 100% desse assunto, né? Do que foi escrito. Na hora que um avaliador na banca abrir o seu trabalho aqui e perguntar, esse autor aqui, né? Andrade 2010 ou Andrade 2018 que você colocou aqui, ele trata exatamente disso, mas qual que é a ideia aqui nesse contexto? Mas ele trabalha com isso? Você pode me dizer se ele é um dos autores de referência da sua área? Qual seria um autor de referência da sua área? Tipo assim, o avaliador, ele já está sabendo, né? Porque ele é da área. Quando chama os avaliadores, o avaliador ele é autoridade naquela área. Então, ele já sabe ali os autores de referência, no mínimo ali uns 10 ou 20 autores de referências que não pode faltar no trabalho, né? Então, o aluno ele tem que saber o que esses autores de referência, como é que eles pensam, qual que é a ideia deles, ele precisa debater isso. Então, essa é a ideia de você estar trabalhando ali no seu TCC, tá organizando, né, a sua leitura, do seu trabalho de conclusão de curso. Porque você vai ter um domínio maior disso. Então, quando você faz essa pesquisa, você vai ter com certeza esse domínio. E os alunos, eles não suportam a ideia do fichamento, que é isso basicamente que eu falei. Eu estou dando só aqui uma pincelada, né, na realidade, sobre essa questão do fichamento, que seria uma aula de fichamento, que eu dou basicamente uma aula completa só fichamento, e eu ensino o aluno a fazer esse fichamento, né, eu oriento ele o passo a passo desse fichamento, mas eu vou estar falando aqui, dando continuidade nos outros vídeos, então para esse aqui não ficar mais longo, muito longo, né? Mas basicamente é esse o recado que eu queria passar para vocês, tá?
a importância de fazer essa leitura preliminar para você poder delimitar o seu tema, para você ter mais confiança na hora que você vai desenvolver. Isso não serve só para um trabalho de conclusão de curso, isso serve também para um projeto. Você que está ali na pós-graduação, está realizando um projeto e você quer desenvolver ali, e você tem teoria, tem conhecimento, não tem tanta experiência, mas você pode sim desenvolver indo atrás desse conteúdo, né, pesquisando, fazendo essa pesquisa bibliográfica, fazendo essa leitura exploratória, selecionando aí essas ideias, então trabalhando dessa forma, tá? Então hoje a dica é essa, tá? Você fazer essas leituras, separar esse material e organizar, né? Vamos organizar para delimitarmos bem esse tema. E aí o objetivo é ter certeza que aquilo que você escolheu é de fato que você vai desenvolver. Você vai diminuir, você vai economizar tempo, porque no final você não vai estar mudando de tema, mudando de trabalho. Você vai discorrer melhor sobre o seu assunto e aí vai ter uma nota boa. É 10 no final, né, na banca. Ah, professora, mas eu fico nervosa na hora da banca. Gente, meus amores, não importa o nervoso, porque o avaliador, ele sabe quando o aluno, ele conhece o conteúdo dele. Ele sabe que o aluno está nervoso, é um aluno de graduação, um aluno que está ali tendo esse amadurecimento acadêmico, né? Outra coisa, que também fica a dica aqui, que o aluno, isso mais para o orientador ele conhece ali o desempenho daquele aluno, sabe como aquele aluno escreve. A gente que já tem experiência de anos, às vezes está ali com aquele aluno, e aí de uma hora para outra o aluno aparece com um trabalho, perfeito. E a gente fica, meu Deus, nossa, quanto que amadurecimento acadêmico esse aluno tem. Então, é um trabalho que mudou da água para o vinho, aquele trabalho que vinha sendo construído ali com uma certa dificuldade do aluno. Então, a gente já acende ali a luzinha do pisca-alerta, né? Cuidado aqui com esse trabalho. Então, gente, a dica é essa: se organizem, façam o trabalho de vocês, tá? Que vocês têm sim toda a capacidade, sabe? Tem todo o conhecimento para estar desenvolvendo sim essa pesquisa, tá? Não venha me dizer, que eu não consigo, que você consegue sim, viu? E qualquer coisa eu estou aqui para ajudar você, tá? É só mandar um direct aqui para mim, tá? Estou à disposição. E nos próximos vídeos a gente vai continuar falando mais um pouco sobre o fichamento. Boa noite e fique com Deus.